Continuando com o tema Direito do Consumidor, estou aqui com a doutora Tássia e doutora Júlia, e já falamos no episódio anterior sobre alguns temas importantes, como a questão da LGPD, a questão do revisional, das revisionais de juros, e hoje eu trouxe, inclusive, já um tema extremamente polêmico e atual, que é a mudança do STJ em relação ao rol da ANS. Sim. E que vamos falar daqui a pouco, certo? Antes, eu quero convidar você que está assistindo o 4º episódio da temporada para poder assistir os episódios anteriores. Basta procurar nas principais plataformas digitais, acessar, assistir, curtir e compartilhar. Bem, sobre direito do consumidor, entrando já no tema de hoje, eu pergunto sobre uma teoria também nova do STJ, que é a teoria do desvio produtivo. E aí eu chamo a doutora Júlia para poder explicar para a gente o que significa essa teoria. Bom, doutor, essa teoria, na verdade, ela surgiu em 2017. Mas, ultimamente, a gente tem visto ela sendo aplicada com mais frequência. E ela trata basicamente da desnecessária perda de tempo que a gente tem junto com a empresa para tentar reclamar ou cancelar sobre um serviço. Hoje, com essas gravações, quando a gente liga para reclamar ou cancelar algum serviço, nós primeiro passamos, em média, 30 a 40 minutos no telefone com a gravação até conseguir chegar até o atendente. Então, hoje se entende que todo esse período que a gente perde tentando comprovar que o dano realmente existiu, que nós não queremos mais a prestação de serviço, que esse tempo ele é indenizável por dano moral. O dano moral ele é basicamente todo o abalo mental, psíquico, que não é material, que o consumidor sofre para tentar comprovar o seu direito. Então, essa sensação de impotência, essa sensação de estresse que o consumidor passa, ele é indenizável por dano moral. O dano moral, ele tem 2 vias para a gente se basear, para fundamentar ele, que é a vulnerabilidade do consumidor, porque nós assinamos contratos leoninos. A gente não consegue discutir as cláusulas com a empresa. E a hipossuficiência, tanto econômica, tanto de interpretação e de condições técnicas mesmo, para lidar com a empresa. E aí, doutora Tássia vai explicar também, a maioria dos nossos pedidos de dano moral são procedentes quando nós temos provas suficientes para demonstrar o dano sofrido. Mas em alguns casos que nós não temos provas suficientes, o juiz considera como um mero aborrecimento. E doutora Tássia vai explicar um pouquinho o que é o mero aborrecimento. Bem, a questão do dano moral é um tema extremamente instigante, polêmico. A gente vê aí algumas decisões judiciais que entende até que o dano moral, embora existente, ou melhor, o fato, embora existente, mas não gerou aquele dano indenizável. E aí decide que se trata de mero aborrecimento. E aí, sobre mero aborrecimento, eu quero perguntar à doutora Tássia o que significa mero aborrecimento, que a gente vê em várias decisões judiciais. Sim. Essas decisões, né, daqui de Salvador, daqui da Bahia, ela tem como fundamentação o entendimento jurisprudencial do STJ, que passa a entender como um mero aborrecimento de sabor do dia a dia, da vida cotidiana de uma pessoa. E esse mero de sabor que eles falam, né? Eles falam que não é indenizável. Exemplo, eu contratei um serviço e o serviço não foi prestado, cabe uma ação para ingressar com a obrigação de fazer. Só que o juiz entende que, cumprida essa obrigação de fazer, às vezes, a depender do caso, não caberia uma ação de indenização. A mesma coisa é uma cobrança indevida. Não necessariamente o consumidor ter sido cobrado indevidamente de algum valor da empresa vai gerar o dano moral. Então, por isso que é necessário, quando a gente ingressa com a ação e formaliza o pedido de dano moral, é necessário a gente reunir as provas para poder convencer o juiz de que aquela pessoa passou por uma situação que causou um constrangimento, como se fala, né? Ofendeu a personalidade. Então, nessa semana, inclusive, eu estava conversando com vocês antes de iniciar aqui o podcast de hoje, a gente teve um caso que a gente recebeu intimação e o juiz falou assim, por que vai produzir? Esclareça a parte autora, por que quer produzir uma prova testemunhal? Isso. Prova testemunhal, prova documental,
são necessários para poder formar o convencimento do magistrado. Então, através de uma testemunha, a gente consegue comprovar que ela passou por aquela situação. Às vezes, o simples fato de, antes de ingressar com a ação, a pessoa tentar formalizar um acordo extrajudicial, até formalizar um requerimento, uma reclamação administrativa, e junto àquela documentação no processo, demonstrando que a empresa, mesmo procurada de forma administrativamente, não resolveu a questão. Isso daí pode ajudar no convencimento do juiz pelo dano moral. E duas situações. Primeiro, tem um site Reclame Aqui, que é uma ferramenta importantíssima para o consumidor, certo? Porque ele traz o problema dele para o site entra em contato com o fornecedor de serviço para poder notificá-lo daquela situação, a fim de ele trazer uma resposta no próprio site. Sim. E as grandes empresas têm hoje departamentos somente para poder tratar dessas demandas nas redes sociais e no site Reclame Aqui. E isso daí, uma vez feito e não solucionado o problema, é uma prova indispensável, uma prova que vai ser de bastante valia para a instrução processual e uma procedência depois. Sim. E outra situação também importante trazer é que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, traz a inversão do ônus da prova. Então, embora em algumas situações há essa inversão do ônus da prova, de que a prova não vai ser produzida pelo consumidor, mas pelo fornecedor, no caso, é importante o fornecedor, o autor, através de seu advogado, já instruir o processo com toda a prova, além de requerer, naquelas situações previstas, a inversão para que o fornecedor traga o objeto, o documento, ou uma gravação, às vezes, de áudio, através de um telefone. E aí, ainda com a doutora Tássia, até para poder responder a pergunta que foi feita, ou o tema que foi trazido no último podcast, que é a questão do STJ e essa mudança sobre o rol da ANS. Na verdade, foi agora em junho, né? Dia 8 de junho, o STJ ele proferiu uma decisão entendendo que o rol da ANS é um rol taxativo de procedimentos médicos. Quer dizer que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com o procedimento médico se dentro do contrato firmado entre as partes já há um serviço que garante, né, a cura do paciente. Então, a operadora do plano de saúde não teria essa obrigatoriedade de sair daquele rol taxativo da ANS. De acordo com esse entendimento que foi do STJ, há situações excepcionais referentes a terapias com recomendação. Então, somente. Entretanto, essa decisão do STJ é uma decisão que gera efeito entre as partes envolvidas no processo, né? Que a gente fala que é interpartes. Não é uma decisão erga omnes, não é uma decisão que atinge a todas as pessoas. Então, no caso que é daqui que a gente tem muitas ações aqui no escritório, que é referente ao Planserv, né? De negativa de serviço, a gente teve alguns casos nesse último mês agora de negativa de prestação de serviço com instalação de home care. Teve situação também de reestabelecimento de serviço. O plano de saúde já prestava serviço na casa de um associado da gente, o associado acabou tendo que ir para o hospital e quando a necessidade de voltar para casa, o Planserv acabou se omitindo e não restabeleceu o serviço. Então, são várias situações que a gente tem contra o Planserv, que nesse caso em questão não vai seguir o entendimento do STJ. A gente vai fundamentar nossas ações de acordo com a lei do Planserv, de acordo também com o Código de Defesa do Consumidor. O que já está acontecendo muito é o plano de saúde começar a negar, respaldado numa decisão que ainda não tem nenhuma força vinculante. Exatamente. Agora, confiam que o judiciário vai mudar esse entendimento para poder passar a adotar um rol taxativo. Sim. Então,
todo tratamento negado, cabe uma ação judicial e a gente convida todos os nossos associados, todas as pessoas que precisem, a procurar um advogado. Nossos associados venham até a gente para que a gente possa estar orientando e, se for o caso, sendo necessário, ingressar com a medida judicial. Às vezes, de forma administrativa, como eu estava falando anteriormente, a gente já consegue, até entrando em contato diretamente com o setor do Planserv, né, resolver a situação. Mas quando a gente vê, exemplo, teve outra situação que o Planserv, ele supostamente autorizou o serviço e o hospital, a rede credenciada, não estava achando prestadores de serviço e eles se negaram a entregar para o nosso associado a documentação que comprovava que o Planserv ou negou ou autorizou. E nesse caso daí, o que a gente faz? Ingressa com ação que obrigue o Planserv a fornecer a documentação, se autorizou, por que não está lá o serviço sendo prestado? Se não autorizou, por que não autorizou? Entendeu? Bem, essa questão é extremamente importante porque repercute na vida da pessoa. Recentemente a gente teve uma decisão que repercutiu nas mídias, nos meios de comunicação, que foi a decisão que determinou o bloqueio da internet na PGE e na Secretaria de Administração, porque o Estado estava descumprindo uma ordem judicial que determinou a implantação do atendimento domiciliar, né, do home care, para uma criança que precisava desse tratamento. E aí, como teve uma demora injustificada para poder cumprir essa decisão, foi necessário que o juiz determinasse a suspensão da internet. E depois dessa determinação acabou repercutindo, e depois dessa repercussão, finalmente o Estado cumpriu, e hoje a menor tem o acompanhamento médico domiciliar. E isso mudou muito a qualidade de vida dela. Ela hoje está em estado vegetativo, mas mudou e trouxe uma perspectiva de melhora. Certo? Sim. Isso é importante para a gente. Certo? Bem, é um tema extremamente importante, direito do consumidor, relações de consumo, Covid, que a gente conversou no episódio anterior, e as relações de consumo. Mas para o nosso quarto episódio, o nosso tempo se esgotou, certo? Então quero mais uma vez agradecer a Tássia, a Júlia, agradecer também a toda a equipe do Senaju que nos apoia, e essa semana, que é ainda a semana do advogado, também registrar todos os advogados aqui, deixar um abraço para toda a equipe, certo? Quero também convidar você que está assistindo para acompanhar o Senaju nas redes sociais, o @Senaju, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Jus Brasil, e ainda nas plataformas de streaming aí para poder ouvir o nosso podcast. Quero também convidar para você que ainda não conhece o Senaju, que venha à nossa sede, que nos conheça e veja o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 20 anos de existência. Então, quero já convidar também para o próximo episódio do nosso podcast. A gente vai tratar sobre direito de família, um tema também extremamente importante, relevante e do dia a dia aqui do escritório. Certo? Obrigado e até lá. Obrigada aí todo mundo, gente. Tipo William Bonner. Foi muito bom.